um milagre na sua vida, continue fazendo essa campanha. Escolha um motivo, faça um jejum, e você vai ver que Deus, Ele é Deus na sua vida para operar um milagre. Amém? Toda quinta-feira nós temos um pastor diferente. Quinta-feira que vem nós teremos uma pastora do Rio de Janeiro, da Igreja Apostólica O Caminho. Ela estará aqui com seu marido, o pastor Marcelo. Venha também, chame convidados e desafie pessoas a fazerem essa campanha, para que cada um tenha a sua própria experiência do impossível com Deus. Amém? E nessa noite, nós temos o pastor Clebson. Pastor, tenha a honra. E nós vamos orar agora, nós vamos abençoar a vida do pastor, que gentilmente aceitou esse convite, preparou uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então fique de pé, estenda suas mãos para cá, e vamos abençoar a vida do ungido de Deus. Pai querido, Pai de amor, nós colocamos o teu servo nas tuas mãos, Senhor. Que o pastor Clebson, ó Pai querido, seja usado por ti, e que as palavras, Senhor, que sairão de sua boca, venham diretamente do trono, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Pai querido, tenha liberdade de usá-lo conforme tu queres, conforme a tua vontade, e ó Senhor, que essa palavra possa penetrar em nossos corações, possa cair, ó Pai querido, como semente em solo fértil, que possa, ó Pai querido, germinar, crescer, brotar e dar frutos, ó Pai. Ó Senhor, continua conosco durante esse culto e abençoa mais uma vez, Senhor, o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Seja o Senhor nosso Deus exaltado e glorificado para todo sempre. Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Marcos capítulo de número 9 diz assim. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Marcos 9, a partir do verso de número 14, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor uma grande multidão e alguns escribas. Para os irmãos participarem comigo, diga grande multidão e alguns escribas. Bora, irmão, bota força nisso aí. Cadê o feijãozinho? Vocês não... Varão da culto tem que começar às 10 horas da noite, varão, para o povo jantar, né, irmã? Ou tem que ir para a igreja de barriga cheia. Eu digo que o pior dia para a gente que é pregador pregar é domingo, porque domingo a gente almoça em casa de mamãe e come muito. Aí prega com aquele peso, só Deus. Mas hoje não é domingo não, então vamos lá. Diga grande multidão e alguns discípulos e alguns escribas. Isso, vamos lá. Que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te
o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, vamos lá? Mas se tu podes fazer alguma coisa, vamos lá? Fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Irmão, mas diga profetizando. Se ele receber a vitória, não foi do pregador, foi você que profetizou para ele. Diga para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Diga: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Diga: ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nele mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esse fato desta narrativa bíblica que nós lemos aqui nesta noite, ao decorrer do texto, apresenta para nós alguns personagens. E, conforme Marcos vai narrando o texto, nós vamos perceber a importância de cada um deles dentro do texto. Mas o que marca nesse texto é exatamente a figura desse homem, desse pai que está com problema. Ora, falar em problema, todo mundo tem. Se eu perguntar aqui quem não tem problema, e alguém levantar a mão e diga assim: pega um pouquinho do meu, ajuda a resolver. Porque problema todos nós temos, dificuldade todos nós passamos, e é normal que se passa ou se passe por dificuldade, porque assim como a senoide da energia elétrica, assim como o nosso coração, a nossa vida, ela não é feita só de altos. A nossa vida, ela não é
estabilizada em uma linha reta. Muito pelo contrário. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Tem dia que a gente está lá em cima, glória a Deus por isso. Mas existem dias que a gente está lá embaixo. A tristeza bate. Por quê? Porque a verdade é que ninguém quer estar embaixo. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por dificuldade. Mas nós, seres humanos, nós passamos por dificuldade. Talvez eu possa até dizer que lutas, problemas e dificuldade faz parte de viver, faz parte da vida. Somente em um período do nosso tempo, ou num período da criação de Deus, que a palavra problema, luta, dificuldade não existia, que é quando Deus cria o homem. Adão não tinha problema, Adão não tinha dificuldade, ele veio passar a ter os problemas e as dificuldades depois do pecado. Agora perceba que esta dificuldade que esse homem tem é uma dificuldade que é para o homem impossível. E os nossos problemas e dificuldades se dividem em dois grupos. Primeiro grupo, os problemas possíveis. Segundo, os problemas que são impossíveis. E quais são os problemas possíveis e como se divide? Possível é dividido em três grupos: fácil, médio e complicado. Mas o fácil é possível resolver. Quando o problema é um problema médio, é possível resolver. Quando é um problema difícil ou complicado, por ser possível, também é um problema possível de se resolver. É que eu falei possível, não queria falar de novo, mas acabei falando. Possível de se resolver. Pois bem, pois sabendo disso, que a nossa vida tem dois grupos de problema, os possíveis e os impossíveis, a gente pode trazer por possível aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Por exemplo, acordar de manhã é possível ou é impossível? Depende. Se é o adolescente, né, irmã? Se é o adolescente, mas é possível. Nada que um copinho de água gelada, sabe? Resolva, o melhor despertador que tem. Então é possível. Alguns problemas nossos do dia, nós conseguimos resolver porque são problemas possíveis. Aí este pai, esse homem, ele tem um problema que talvez em algum período da sua vida, o texto não diz, mas como o texto diz que o menino sofre disso desde a sua infância, então a gente entende que talvez em algum período da sua vida ele procurou ajuda. E quando ele procura ajuda, alguém diz assim: olha, isso é possível. Esse problema é fácil de resolver. E como se resolve? Eu vou te passar aqui umas caixas de um remédio tarja preta, porque esse remédio vai acalmar o menino. Passou o remedinho, comprou, o menino tomou. Até então, em algum tempo, pode fazer algum tipo de efeito. Só que o problema dele não era um problema físico. O problema dele não era um problema que a ciência consegue detectar ou diagnosticar. Não existe um diagnóstico para essa doença. O problema dele, na verdade, era um problema impossível. Por quê? Porque era um problema espiritual. Era um problema que estava alojado na alma. Era um problema que estava com ele ali, mas era algo espiritual. Porque a Bíblia diz que um espírito
surdo tomava conta dele e fazia com que o jovem se jogasse na água, se jogasse no fogo, quisesse tirar a vida daquele menino de alguma forma. E por ser um problema espiritual, o pai busca ajuda. E o que é interessante é que ele está no lugar certo. E onde ele está? Ele está no meio de um grupo de discípulos. Ora, os irmãos sabem que o termo discípulo no grego é talmidim. O talmidim, ele tem a mesma essência que o mestre. Ele parece-se com o mestre. Então, quando ele se aproxima dos discípulos, eles estão dizendo: eu vi seu mestre curar. Eu vi seu mestre curar alguém que estava no leito de morte. Eu vi o seu mestre realizar milagre. Então, se o seu mestre faz, vocês fazem também. E eles se aproximam do grupo de discípulos, eles se aproximam do grupo e pedem para o grupo repreender aquele espírito imundo que está na vida daquele menino. E sabe o que é interessante, irmão? Porque ali não tinha 12, ali tinha 9. Tinha 9, sim. Por quê? Porque Jesus foi ao Monte da Transfiguração e levou 3, Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram aqui embaixo. E sabe quem ficou embaixo? Os piores crentes da igreja de Jesus. Ficou Tomé. Os irmãos sabem quem é Tomé? Tomé duvida de tudo. Não é assim, pastor? Tomé duvida de tudo. Irmão, quando você vai falar para Tomé um plano, Tomé olha para você e diz assim: não sei não, viu? Mas a sua realidade não condiz, isso é sonho demais para você. Porque o Tomé, ele não acredita. E quem estava lá? Judas Iscariote. Eita, crente bom, né? Judas Iscariote. Judão, irmão, para Judão orar por você, tem que pagar. A oração paga. Ora por mim, Judas, paga. Judas gostava do dinheiro. Estavam os discípulos, aqueles homens ali, lá embaixo, porque os 3 mais espirituais subiu e os mais carnais ficaram. E o homem disse: é eles. Quando se aproxima dos discípulos, olha que coisa. O discípulo faz fila para expulsar o demônio da vida do menino. E o que é interessante nesse texto é porque eles já estavam discutindo antes da cena. Eles estavam discutindo no caminho, dizendo assim: quem de nós será o maior? Quem de nós será o maior? E ali era a oportunidade de mostrar quem era o maior. Aí vem o primeiro, ora, não resolve, sai fora. Vem o segundo, ora, não resolve. Vem o terceiro, ora, não resolve. Todos os 9 oraram e nenhum começou, nenhum conseguiu resolver. Aí nesse momento aparece um outro grupo religioso, os escribas. A Bíblia diz que os escribas começam a disputar com os discípulos que ficaram aqui embaixo, ou seja, discutir. E o que eles discutiam? O que eles falavam com os discípulos aqui embaixo? Talvez ele dizia assim: vocês são enganadores de sonho. Vocês não têm poder e não têm autoridade. Diante do impossível que o pai estava enfrentando para resolver o seu problema, ele vai atrás e vai encontrar 3 barreiras. Primeiro, que eu já falei, um grupo de discípulos incrédulo. A incredulidade, não sei se os irmãos sabiam, o incrédulo, irmãos, o incrédulo é aquele que não crê, é aquele que não acredita. O incrédulo, mesmo vendo, não acredita. Um dia desse, uma pessoa diz assim: irmão, ora por mim, que eu estou passando por uma grande necessidade. Aí sabe quando a gente tem compaixão daquela pessoa? Aí você começa a orar por ele,
você começa a falar línguas estranhas, você diz assim: Deus, hoje se o Senhor tinha uma bênção para mim, não dá para mim não, dá para ele precisa mais do que eu. Aí quando você termina de orar, você diz assim: amém, irmão, Deus vai mudar a sua história, amém. Ele olha para você e diz assim: mas será, irmão? Isso é incrédulo, irmãos. Isso é incrédulo. Não perca tempo com quem não acredita. Não vai atrás de quem não acredita. Joga este grupo de lado. Faz igual Josué. Josué olhou para aquela multidão e disse assim: minha gente, vocês seguem o caminho de vocês, vão atrás daquilo que vocês acreditam, mas tem uma coisa: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué disse? Ainda que o mundo inteiro não acredita, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ainda que alguém duvide, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Será que você pode dizer assim: eu e a minha casa, em 2023, nós vamos servir ao Senhor? Diga: em 2023, o que Deus colocou nas minhas mãos vai se realizar. Quer acreditem ou quer deixem de acreditar, mas eu acredito no Deus que me fez a promessa. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O segundo grupo que eles encontram aqui, que o homem encontra, é o grupo dos escribas. Você sabe o que é escriba? Escriba nada mais é do que aquele que escrevia a lei, ou interpretava a lei. Esses eram os escribas. Escriba era um grupo religioso. E às vezes a religiosidade atrapalha. Sabia? Às vezes a religiosidade atrapalha. O pai chega com o menino e os escribas estão ali, porque os escribas talvez dissessem: já que os discípulos de Jesus não fizeram, agora é nossa vez. Conta para nós, pai, o que está acontecendo. O pai começa a falar aos discípulos, diz assim: sabe o que é esse problema? É porque, segundo a lei, o senhor está em pecado. Segundo a lei, há uma condenação sobre ti. Aí tem que dizer assim: existe uma maldição hereditária. Não sei aonde a gente arruma esse negócio de maldição hereditária, irmão. É maldição. Sabe por quê, irmão? Você não prospera porque existe uma maldição hereditária sobre a sua família, que estava no seu tataravô quando era animal na arca de Noé. Aí vai, mas não tem esse negócio de maldição hereditária na Bíblia. Não existe. A nossa maldição Jesus levou no Calvário. A Bíblia diz que ele tomou sobre si. Então não tem. Não é: seu pai pecou, é que meu pai pague pelo pecado dele, eu vou carregar o pecado dos outros, né? O que eu vou pagar é pelos meus atos, as minhas consequências. O que a gente paga é por nós, mas os escribas não. Os escribas dizem assim: olha, sabe por que você está sofrendo? Você está sofrendo porque seu pai pecou, e vem lá, busca lá de Adão. Adão pecou, depois, qual a família sua? A família tal. Aí a família tal, filho de tal, irmão de fulano de tal, que foi filho de tal, que tal foi pai de tal, com 400 anos teve um filho chamado tal. Esse daí pecou. É por isso que você está sofrendo. Imagina uma pessoa que está com um filho sofrendo desde a infância. Você sabe que nós que somos pai, a nossa maior alegria é quando a gente vê os nossos filhos saudáveis, brincando. Eu tenho um companheiro que pega o ônibus comigo às 7 da manhã. Ele mora no mesmo condomínio que nós. E ele vê meu filho brincando. Ele chama meu filho de Cristiano Ronaldo. Ele diz assim: o Cristiano Ronaldo? Fala: está lá. Quer ser jogador de futebol? Ele diz que quer. Rapaz, eu queria que o meu filho fosse igual ao seu.
porque o filho dele é autista. Tem algumas limitações. O filho dele sai às 5 da manhã para fazer terapia e chega em casa às 8 da noite. Aí imagina você chegar num homem desse aí e dizer assim, ó, sabe por que seu filho é assim? Porque você pecou. Porque existe uma maldição hereditária sobre a sua vida. Vamos chocar o povo. Existe uma macumba, né? Macumba, que é palavra é até boa de falar, macumba. Existe uma macumba sobre a sua vida que fizeram lá no engenho, amarraram com bagaço de 7 canas, pegaram 7 bambu onde o saci dormia lá dentro, amarraram aqui e colocaram na boca do sapo. É por isso que você não prospera. É o religioso. O religioso é assim. O religioso é assim. Quer melhorar de vida, irmão? Quer melhorar? Então vamos quebrar essa macumba. Vamos quebrar essa maldição. Assim é o religioso. Ele começa a arrumar argumento, o cara já está quebrado. O cara está procurando a salvação, pastor Wesley, dos problemas dele. Aí o religioso diz assim, você sofre porque a culpa é sua. Aí dói. Além do cara sofrer, ainda tem que ouvir alguém acusando ele. O Jó, coitado de Jó. Jó sofrendo em todo o tempo. As pessoas dizendo, Jó, a culpa é sua. Você pecou? E Jó disse, mas eu não pequei. O outro disse, você pecou, Jó. Porque nessa hora, irmãos, existem os advogados de Deus. Eu sempre digo, eu nunca entro em briga para brigar por Deus. Não entro. Você tem que ser um advogado de Deus. Deus não me chamou para ser advogado dele, porque Deus por si só, ele sabe se defender. Nós somos propagadores do reino. Agora quer brigar em nome de Deus? Não vou brigar em nome de Deus. Mas os advogados de Deus aparecem nesta hora. Jó, você pecou. Jó disse, eu não pequei. Jó, você não pecou por palavras, mas você pecou por pensamento. Jó disse, eu não pequei por pensamento. Jó, talvez você pensou em pensar. Oh, rapaz, que negócio é esse? Pensou em pensar. A intenção, você teve intenção de pensar em pecar. E Deus conhece a intenção do coração, Jó. Então, você pecou? Jó disse, não, eu não pequei. E outra coisa, ele é um justo juiz. Se eu falar para ele que eu sou inocente, ele me tem por culpado. Se eu falar para ele que não tenho pecado, ele me tem por pecador. Não é assim que Jó diz? Aí Jó diz assim, mas tem uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra redenção, ela significa comprar, defender e remover do mercado. O Jó está dizendo, eu sei que o meu Redentor vai me tirar desta situação. Como é que você sabe, Jó? Porque ao contrário de muitos redentores, o meu Redentor vive. E glória a Deus por isso. Sabe esse problema que você está enfrentando? Fica tranquilo, fique sossegado, porque o nosso Redentor ainda vive. Não vai ser a palavra do religioso que vai te desanimar, porque a palavra final é dele. Glória a Deus. Terceiro grupo, que vai impedir o homem de alcançar a vitória dele. Esse aqui eu falo direto. Irmão, você vai falar de novo? Vou falar de novo. Quem é? A multidão. Eu sempre digo, multidão é um negócio terrível. Por quê? Porque a mesma multidão que te levanta, coloca lá em cima, é a mesma multidão que te joga lá embaixo. Alguém que foi levantado na mídia. A mídia hoje o negócio é terrível. Alguém faz sucesso da noite para o dia. Aí é o queridinho da multidão.
Está na boca de todo mundo. Aí se passar por alguém e não falou, oi. Daqui a pouco alguém diz, ó, já acha que é estrela. Você viu o que desfez de fulano? Só porque não falou oi. Aí o que a mídia começa a fazer? Bater em cima. Bater em cima, começa a malhar. O que estava lá em cima, queridinho da multidão, agora está lá embaixo. Odiado por todo mundo. Ninguém segue, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém compartilha. Multidão é perigosa. A mesma multidão que aplaude o teu sucesso agora, pode ter certeza. No primeiro deslize seu, vai ser a mesma multidão que vai apontar. Não vai ser, não, é a mesma multidão que vai apontar. Quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão está dizendo, na sexta-feira, a multidão está dizendo, Hosana, Hosana. Melhor, Jesus entrou no domingo, foi uma semana antes. A multidão estava dizendo, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira, Jesus estava sendo julgado. E a mesma multidão que dizia, Hosana, Hosana, Hosana ao rei, agora está dizendo, crucifica o Cristo e solte Barrabás. É por isso que eu digo sempre, não é o que a multidão fala, e quando eu falo em multidão, irmão, eu estou falando seu vizinho, da direita, da esquerda, um amigo, um parente, é isso que eu contextualizo como multidão. Não é o que eles falam ao meu respeito que eu sou, que é, não, e não vou viver de aparência para agradá-los, não vou. Ah, irmão, não, você quer ser aceito? Você tem que ser assim, tem que andar assim, tem que falar assim. Eu disse, é? É. Depois não vão me aceitar nunca. Se não me aceitar do jeito que eu sou, não mudo. Porque você muda hoje para agradar alguém, mas eu sempre digo, você sabe que a palavra máscara, ela vem do latim de persona. A gente não consegue manter um personagem para o resto da vida. Uma hora a série acaba e você volta para a realidade. Uma hora a novela acaba e você volta a ser você mesmo. E quando você volta a ser você mesmo, o personagem cai. A máscara cai. Aí aqueles que te aceitaram no personagem, jamais te aceitará do jeito que você é. Então é melhor você, ser assim, andar assim, falar assim, e acabou, irmão. Sabe por quê? Porque a multidão não está nem aí. Não está nem aí. Estava todo mundo rindo. Todo mundo rindo, a multidão ria, escarnecia dos discípulos. Quem sabe dizendo, rindo e dizendo assim, olha aí, sonhador, queria, achou que ia acontecer, isso é impossível. Aí me lembro do impossível, quando entrou aquele mancebo de qualidade, que a Bíblia chama de jovem rico, uns mancebos de qualidade, um texto, outro jovem rico. Ele disse, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, honra teu pai e tua mãe, guarda os mandamentos, isso eu faço desde a minha infância. Jesus disse, quase crente. Só que faz assim, vende o que tem, metade dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele sai de fininho, porque mexeu no bolso dele. Tem gente que você pode mexer com a família dele, pode falar mal da mulher dele, pode falar mal da casa dele, mas não mexa com o bolso dele. Mexeu no bolso do homem, o homem saiu de fininho, pastor Wesley. E quando ele sai de fininho, Jesus disse, é impossível, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico. Essa palavra rico não é rico de quem tem posse, é rico de avarento. Sabe o que é avarento? Avarento é o que se apega o dinheiro. A Bíblia diz que do avarento até a mulher dele será tomada. A Bíblia diz isso. O avarento é aquele que confia nas riquezas.
Aí Jesus disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um avarento no reino. Deixa eu falar avarento que é melhor. No reino dos céus. E quando ele disse camelo ali, agulha, ele usou literal, agulha de costura. Sabe aquela agulha que a gente tem de... Eu já não consigo mais colocar a linha, passar. Imagine passar um camelo. Aí a multidão olhou e disse: ó, mestre, então isso é impossível. Alguém salvar-se? Jesus disse: isso é impossível para os homens, contudo não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode repetir isso? Você pode dizer: para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Será que você pode fechar os seus olhos e levantar a mão direita e dizer assim: Deus, eu creio que o meu problema impossível a partir de hoje se tornará possível. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que no meio desta bagunça, multidão, escribas e os discípulos tudo envergonhado. Quem é que desce do monte? Jesus. Quando Jesus desce do monte e vê aquela bagunça, olha o que está acontecendo aqui. Não, porque os escribas estão discutindo com os teus discípulos. Por quê? Porque um pai trouxe um filho que estava imundo, que estava endemoniado, que era surdo, tinha um espírito de surdo, trouxeram aos teus discípulos e nenhum deles puderam expulsar. Aí Jesus chama o pai. Aí o pai começa a falar com Jesus. Aí Jesus disse assim: conta aí, pai. O pai disse: meu filho é surdo e ele convulsiona. Quando o espírito entra nele, o menino muda. Ele não é mais o meu menino, ele muda o semblante. Ele muda as palavras. Ele começa a ter uma força sobrenatural. E muitas vezes o espírito que entra nele lança ele no fogo, lança ele na água. Aí a gente está na campanha das coisas impossíveis, né? Aí o pai olha, irmão, o pai olha para Jesus e diz assim: oh meu Deus, ele diz assim: mas se tu podes, o pai está perguntando. Olha o que o pai pergunta para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus vai entrar, porque Jesus ele não opera pela metade. Jesus opera por completo. Jesus olha para o Pai, e a fala do Pai, Jesus vai rebater. Jesus, como quem está dizendo: eu posso, porém, se tu podes crer. Às vezes a gente espera de Deus, mas não crê, não acredita. E Jesus disse: eu posso, mas se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que... Campanha das causas impossíveis. Porventura haveria algo impossível para Deus? O impossível
Somente Deus tem poder de resolver. Impossível não tem. Como que é o nível do impossível? É fácil. Como que é o nível do impossível? É médio. Como que é o nível do impossível? Não. Impossível é impossível. Impossível não já diz, é impossível. E como Jesus trabalha no impossível? Jesus disse para o Pai: tu podes crer? Tu pode crer? Tu pode crer? Tu pode crer? Tu pode crer? Você pode crer? Eu creio, você pode crer? Eu creio, você pode crer? Diga para o irmão do lado, diga, você pode crer? Você pode crer? Jesus chega na casa de Marta e Maria, porque Lázaro morreu. Aí Maria disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim: mulher, não te hei eu dito, que se tu creres, verás a glória de Deus. O Deus do impossível, Ele trabalha na vida de quem acredita que Ele é o Deus do impossível. A fé não limita Deus. A fé não limita Deus. A fé crê no sobrenatural. A fé crê no impossível. A fé crê nos problemas, na resolução dos problemas mais difícil que nos aconteça. É a fé. Mas tem uma coisa, você precisa exercitá-la. Não adianta a gente falar de fé, cantar de fé, orar em fé e não ter fé. Porque a fé precisa ser prática. É muito fácil aconselhar alguém que está na UTI dizendo: olha, você crê que Deus pode te tirar desse quadro? Ele vai dizer: eu creio. Mas quando for a sua vez que estiver lá, você não vai crer. Você não vai acreditar. É muito fácil aconselhar alguém que está dentro do buraco, dizendo: olha, Deus tem poder de te tirar daí. Falar é fácil. Falar até papagaio fala. E eu vi uns vídeos na internet que até cachorro está falando. Falar, fala. Agora, quando eu estiver sentindo na pele a dura realidade de viver, de precisar de um milagre impossível, aí a situação muda. Aí a coisa muda. Mas tem uma coisa, irmão: se nós estivermos com fé, e mesmo em meio aos desertos da vida, alguém vai dizer assim: olha, você vai morrer nesse deserto. Você vai dizer: não vou morrer, porque o meu Deus é poderoso de fazer desse deserto um manancial. Se estiver passando pelo vale da sombra da morte, alguém vai dizer: vai morrer. Você vai dizer: não vou morrer, porque o meu Deus é poderoso para reverter esta situação. Talvez a sentença seja de morte. Vai morrer. Não vou morrer, porque o meu Deus é poderoso para reverter esta sentença. Deus tira a tristeza, coloca a alegria. Deus tira a derrota, coloca a vitória. Deus tira a roupa de luto, coloca roupas de alegria. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso e não há nada impossível para o nosso Deus. Só basta você crer. Só basta você crer. Só basta você acreditar. Só basta você acreditar. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, Jesus dizendo, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo. Jesus que diz, não estou inventando nada. Jesus que diz. Você sabe o que é tudo? Tudo é o impossível. Aquilo que é impossível para você, que lhe falta força,
Deus te capacita e te dá força para você alcançar. Aquilo que é impossível para você, para poder realizar, Deus te capacita para você realizar. Se eu fosse você nesta noite, eu levantava a mão direita, porque Jesus está perguntando: você pode crer? Você pode crer? Você pode crer? Alamandarabária xéria, você pode crer? Dependendo da sua resposta nesta noite, a sua saúde vai ser restaurada. Dependendo da sua resposta nesta noite, as suas finanças serão restauradas. Dependendo da sua resposta nesta noite, a sua vida será transformada. A minha alma está dizendo: eu creio, Jesus, eu creio. Verbalize isso com a mão direita levantada, igual eu, com olhos fechados, e diga assim: eu creio, Jesus, eu creio. Vai ter mudança, diga: eu creio, vai ter mudança. O ambiente vai mudar, a atmosfera vai mudar, a situação vai mudar, a crise vai mudar, não vai ter falência, eu creio, Jesus. Não vai ter morte, eu creio, Jesus. Alamandarabacheri andaraia, com a mão direita levantada, com olhos fechados, diga alguma coisa para ele. Diga alguma coisa para ele. Diga alguma coisa para ele. Aleluia. Diga alguma coisa para ele. Diga alguma coisa. Quando Jesus fala isso para o Pai, oh glória, Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que o pai do menino, em lágrimas, olha para Jesus e disse assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu acreditava que existia problemas grandes, impossível, que o homem não consegue resolver. Mas agora eu estou vendo. Mas eu preciso que o Senhor me ajude, me cure da minha incredulidade, para que eu compreenda, entenda e aceite que o Senhor é o que opera coisas impossíveis em nossa vida. Agora eu quero que o Senhor me ajude a entender que o Senhor faz coisas grandes para quem é pequeno, que o Senhor faz coisas grandes para quem é pequeno. Agora eu quero que o Senhor me ajude a entender que o Senhor opera grandes coisas quando nós não temos força nenhuma. Aí Paulo diz, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, 12 ou 11, Paulo disse assim: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Mas nós somos fortes não pela nossa capacidade, nós somos fortes porque o nosso Deus é forte. Nós somos fortes porque o nosso Deus é forte. Vamos orar ao Senhor nesta noite? Você pode orar ao Senhor comigo? Fica de pé. Fica de pé nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu sei que você entrou nesta campanha, não foi por vaidade. Eu sei que você entrou nesta campanha porque você está passando por alguma dificuldade na sua vida. Eu não sei qual é a área da dificuldade da sua vida que você está passando, mas uma coisa eu tenho fé, eu tenho certeza,
que o nosso Deus, não vou dizer meu porque Ele é nosso, porque Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, não o Pai meu, Ele disse o Pai Nosso, então Deus é nosso. Eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso para te tirar desta situação. Eu não sei se você consegue caminhar com as tuas próprias forças, com a tua própria fé, mas Deus, nesta noite, vai te sustentar com a sua mão direita. Deus vai te sustentar com a sua mão direita. Deus não vai deixar você prostrado. Sabe o que Deus manda eu dizer para alguém? Esta situação não é para vergonha. Essa situação não é para morrer. Mas essa situação é para te fortalecer e aumentar a sua fé. Vai aumentar o seu testemunho. Então nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu peço ao pastor Wesley que fique aqui bem pertinho de mim, que quando eu orar eu já passo o microfone para ele. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E nesta oração, eu quero que você ore diferente. Não ore como religioso, sabe? Porque eu sempre digo que todo problema tem nome. Tem ou não tem, irmão? Se é financeiro, tem nome. Se é na família, tem nome. Irmão, ore pela minha família que estou com um problema. Fale o nome do problema. É João? É o Pedrinho que está dando problema? É o marido? É a esposa? Todo problema tem nome. Nesta oração, nós vamos orar, mas você vai falar o seu problema, o nome do seu problema para Deus. Não tenha vergonha não, irmão. Pode falar para Ele. Mas eu não quero falar alto, sussurra. Ana entrou no templo, Ana não verbalizava, ela sussurrava. Sussurra. Mas creia que o Deus do impossível está presente aqui. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração e feche os teus olhos. Nós vamos orar agora. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, aqui estão os teus filhos mediante a esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para ministrar sobre eles aqui nesta noite. Pai amado, santo, justo, fiel e verdadeiro, nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz. Pai querido, aqui estão os teus filhos. Talvez os religiosos em algum tempo tentou desanimá-los. A multidão falou mal deles, Senhor, dizendo que não pode, não dá. Alguns em teu nome enganaram, mentiram e falharam. Senhor, mas nesta noite aqui eles estão determinados, ó Pai, a receber o seu milagre. E nesta campanha das causas impossíveis, porque o Senhor é um Deus das coisas possíveis e das coisas impossíveis. Pai amado, nós queremos usar a mesma expressão daquele pai que disse: Senhor, cura a nossa incredulidade, porque nós queremos a partir de hoje ver o impossível. A partir de hoje nós queremos viver o impossível. Nós queremos viver o impossível dentro da nossa casa. Nós queremos viver o impossível dentro do nosso lar. Nós queremos viver o impossível no meio da nossa família. Senhor, santo, justo e verdadeiro, aquele que dava problema, Senhor, que a tua filha disse o nome, que o Senhor entre nesta causa tão impossível, e que o Senhor possa entrar com a providência.
Senhor, se for um problema financeiro, o Senhor conhece a origem e conhece a causa. Isto parece impossível para o teu filho, mas para o Senhor isso é possível. Senhor, se for uma enfermidade que o médico diagnosticou e disse isso é um problema muito grave, talvez para o teu filho isso seja impossível, mas o Senhor é o Deus das coisas impossíveis que pode torná-las possível. Pai santo, Pai justo e Pai poderoso, Senhor, nos ajuda, Pai amado, nos sustenta, nos guarda e continua nos abençoando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu bispo. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Quem acredita que Deus falou contigo nessa noite, levanta a mão. Quem vai tomar posse dessa palavra, diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus preparou essa palavra para cada um de nós nessa noite. E não tem dificuldade na nossa vida que seja impossível para Deus. E quando se torna impossível para nós, é aí que Deus entra e opera e faz não só o milagre, mas te dá a oportunidade de ter um testemunho pessoal com Ele. Amém? Vamos continuar nessa campanha. Como eu falei, sábado que vem, pastora Márcia do Rio de Janeiro estará aqui conosco. A cada domingo, um pastor de uma outra igreja vem nos abençoar com uma palavra. Venha, faça o seu jejum, o seu sacrifício, para que Deus possa te honrar na medida da sua fé. Traga convidados para cá e vamos, desde já, agradecer pelo milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas. O primeiro estágio é pedir. O primeiro estágio é apresentar para Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, o nosso impossível. O segundo estágio, pela fé, já começar a agradecer a vitória. Amém? Sábado que vem, 10 horas da manhã, teremos a nossa reunião de oração presencialmente aqui. Domingo, 17 horas, culto da família. Terça-feira, 20 horas, estudo da palavra. Também aqui estamos estudando sobre o livro de Daniel e as revelações. Está sendo uma bênção. Não perca. Venha e participe também desse estudo. Ao final do culto, nós teremos ali uma cantina. Não saia daqui sem se alimentar materialmente também falando, porque espiritualmente nós já fomos abastecidos aqui. Então, ali no final, você vai estar não só se alimentando, mas contribuindo para que essa igreja possa pagar aí o nosso telão. E visitante nós não temos hoje, né? Algum visitante? Não, né? Temos visitante, mas lá na salinha, né? Temos aí os netinhos da Jane, o Miguel e a Manuela. E no final desse culto, quero que vocês não só se cumprimentem, não só se abracem, mas que você profetize o milagre na vida do seu irmão. Vamos ter fé suficiente também para abençoar a vida do nosso irmão. Amém? Vamos ficar de pé? Estamos finalizando mais um culto de campanha. E eu creio que antes do final dessa campanha, muitos de nós estaremos aqui dando testemunho do que Deus já está fazendo em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai de amor, é com gratidão que nós tomamos posse dessa palavra. É com gratidão, Senhor, que nós tomamos posse do nosso milagre. E já queremos te agradecer, Senhor, pelo impossível que tu vais realizar em nossas vidas. Nós teremos, ó Pai, o nosso testemunho contigo. Nós, ó Pai querido, vamos te conhecer cada vez mais, não de te ouvir falar somente, mas de contigo andar, Senhor.
Queremos, ó Pai querido, ter essas experiências contigo, em nossas vidas, nas áreas da nossa vida, ó Pai, para que através disso nós possamos também evangelizar aqueles que não te conhecem, possamos te mostrar, ó Pai querido, que tu és Deus, não somente na nossa vida, ó Pai, mas na vida de todo aquele que crê. E ó Senhor, nós vamos profetizar que tu és o Deus de ontem, tu és o mesmo Deus que não muda, e tu és o Deus da eternidade para todo sempre, ó Pai. Ó Senhor, nos despede dessa noite, ó Pai querido, com regozijo em nossos corações, com a nossa esperança, ó Pai querido, aumentada, e com a nossa fé inabalável, Senhor. Nos ajuda, ó Pai querido, na nossa incredulidade, Senhor, e que nós possamos retornar aos nossos lares, tomando posse dessa bênção, com gratidão nos nossos corações, e possamos profetizar, ó Pai querido, tudo aquilo que tu vais fazer em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Continua conosco, nos despede, ó Pai querido, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, e quando chegarmos, ó Pai querido, aos nossos lares, possamos encontrar as nossas coisas, possamos encontrar os nossos, tudo aquilo que leva o nosso nome, debaixo, ó Pai querido, da tua unção, debaixo, ó Pai querido, da tua guarda, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor, ó Pai, e nos livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora faça assim com as suas mãos, que o infinito amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre esta igreja que crendo diz, amém. Uma salva de palmas.